Capítulo 8. As vozes tornavam-se mais nítidas, parece frívola, às vezes, mas posso garantir-lhe que não é nenhuma tola. O beijo da vida. Reconheceu rostos, identidades vieram à tona. Reconheceu a si próprio, o mundo aproximou-se dele. Continuando. Isso aconteceu 2 semanas antes de ele sair do hospital. O Dr. Caldwell provou ser eficiente. O Dr. Prince tinha vindo de Nova York e mantinha uma expressão séria. Um grande especialista em coração, chamado por Asen, viera de helicóptero da cidade e dissera palavras encorajadoras. Os médicos haviam realizado testes e exames e sussurraram no corredor. Conroy, o pálido navegador das profundezas, fora de grande ajuda nos assuntos referentes a transporte. Eleanor cancelara sua viagem à Grécia e permanecera com Jimmy na casa de Asen. Leslie, que começara a ir e vir de Nova York quando o pior já passara, poderia voltar a dar aulas fazendo companhia a Caroline durante as provas finais de ano. A dor fora embora, mas Strange se sentia tão fraco que erguer os braços requeria um grande esforço. Asia o levara de carro para a grande casa da praia, onde ele e o Sr. Catley o haviam carregado até o quarto de dormir. Os médicos lhe haviam dito que precisava de repouso, um longo repouso. Deixara-se manejar como uma criança, permitindo que os outros decidissem por ele. Não pensava no futuro, mas aceitava o que lhe diziam, o que lhe davam para comer, os remédios que lhe mandavam tomar. O fato de o terem instalado no grande quarto de dormir do segundo andar, de onde podia olhar o mar e o desenho de Renoir. Estava exaustivamente agradecido a todos e não se deu ao trabalho de falar. Poderia viver ainda até os 100 anos. Os médicos lhe haviam dito, se cuidasse. Sempre pensara que se havia cuidado. Ninguém lhe falara sobre Ninguém lhe falara sobre correntes marinhas ou sobre o poder malévolo do oceano. Havia uma carta de Judith Quinlan sobre a mesinha de cabeceira. Não a abrira. Ficava imaginando se já agradecera a Conroy e Linda por terem salvo sua vida. Teria tempo de sobra quando as forças lhe fossem restituídas. Não estava acostumado a doenças, mas entregou-se àquela com um prazer sonhador. Seu corpo não era mais, naquele momento, responsabilidade sua. As pessoas falavam com ele. Leslie, os médicos, Leonor, Jimmy, Carolina, Asen, o senhor e a senhora Catley. Momentos depois de haverem falado, não se lembrava mais do que haviam dito. Sorria afavelmente para todos, acreditando que o sorriso lhes transmitiria confiança. Não se interessava em ler ou pelo que acontecia no país ou pelos problemas de qualquer outra pessoa, ou pelo tempo. Era o mais belo verão dos últimos anos, alguém comentou. Não podia lembrar quem, mas o clima ali no imenso e luxuoso quarto era sempre o mesmo. O diretor do colégio foi visitá-lo e disse-lhe que não se preocupasse com o departamento.
Sei que logo estará melhor, falou o diretor. Disponha do tempo necessário e, quando estiver pronto para voltar, é só me dar um telefonema. O lugar continua seu, mas não estava com humor para telefonemas e nem preocupado com o departamento. Havia sempre flores no quarto, mas não sabia o nome delas e também não perguntava. Uma cama de armar fora posta no quarto para Leslie, e ele não perguntara por quê. Depois de tantos anos dormindo juntos, ela agora passava as noites numa cama separada. Strange estava dormindo mais do que já dormia em toda a sua vida. Uma noite, quando começou a se sentir melhor, disse a Leslie que todo mundo deveria ter um ataque cardíaco pelo menos uma vez na vida. Ela riu, estava mais magra e havia linhas em seu rosto que Strange não vira antes. Herbert Solomon enviou um toca-fitas cassete com uma seleção de música de Beethoven, Brahms, César Franck e canções de João Baez, Bob Dylan e um homem chamado Cohen. Strange não pediu que ligasse o cassete. Linda Robert mandou-lhe um livro grande sobre Midi, com belas fotografias. Não abriu o livro. Caroline contou-lhe que achava que tinha ido bem nas provas. Strange às voltas com outras ruminações. Não lhe perguntou que provas havia feito. No entanto, quis saber sobre o homem do Truscote. Parece que está indo tudo bem, comentou ela, sem entusiasmo. Cronometrou meu tempo 2 vezes e falou que acreditava que me aceitariam. Disse que falaria com o Sr. Asen. Deu de ombros, e isso não é importante. Ele observou que o rosto dela também parecia mais magro e dava a impressão de que chorava frequentemente. Gostaria de tê-la confortado, mas o esforço seria grande demais. Ela disse que Alexandre e a senhorita Curtis lhe mandavam seus melhores votos e senhorita Curtis enviava ainda uma caixa de biscoitos que ela mesma havia feito. Strange disse a Carolina que comesse os biscoitos. Giuseppe Gianelli mandou-lhe uma fotografia ampliada de Eleanor, de pé, sobre uma duna, com o vestido de brim esvoaçando, o rosto voltado para o céu, e hastes de arbustos em volta das pernas nuas. Com o retrato veio um bilhete que Leslie leu. Uma coisa linda para se olhar nas horas tristes. É um tônico para todos os corações. Vinha assinado seu poeta, pobre e amigo, empreiteiro Giuseppe. É um ótimo rapaz, comentou Leslie, enquanto colocava a fotografia no móvel, de onde Strange poderia vê-la da cama. Tivemos longas conversas. Está louco por Eleanor. De vez em quando, Strange dirigia um olhar vago para a fotografia. Ficava imaginando o que Giuseppe Gianelli teria dito à sua filha para fazê-la rir daquele modo contra o imenso céu. Às vezes, tarde da noite, ouvia Leslie tocar piano lá embaixo, suavemente. Não sabia se tocava para si mesma ou se havia alguém mais escutando.
Tinha a intenção de perguntar, mas quando ela subia para deitar-se, Strange se esquecia disso. Asa entrava no quarto uma vez ou outra e dirigia-lhe um olhar sério. Devo lembrar-me, disse Strange para ele, de só visitar pessoas que incluam bons nadadores em suas listas de convidados. Devo também lembrar-me de agradecer a Conroy e a Linda. Foram muito acima e muito além do cumprimento de dever. Você não acha? Allen não respondeu a pergunta, ao invés disso falou. Já agradeci a eles por você, dei $1000 a Conroy. Dinheiro significa tudo para ele. Faz economias, parece um daqueles ratinhos que carregam e escondem pequenos objetos e dei um pequeno bracelete de ouro para Linda, uma quinquilharia. Agora, disse Strange, sentindo-se pouco confortável com essa informação. Agora eu sei o quanto vale a minha vida. $1000 e uma quinquilharia. Allen dirigiu-lhe um olhar curioso. Tudo tem seu preço, disse ele abruptamente, o que não corresponde necessariamente ao seu valor. Aconselharia você a não se sentir constrangido por causa de dinheiro, o que me leva a fazer-lhe uma outra pergunta. Sente-se bem o bastante para conversar? O bastante, respondeu Strange. Sabia que depois dos 10 primeiros dias, os médicos disseram que você iria recuperar-se e ser capaz de levar uma vida normal, embora absolutamente calma. Não, sabia, mas são boas notícias. Certamente que são, mas isso significa que você terá de pensar sobre o que vai fazer daqui para frente, se levar a sério o que disseram. As palavras de Asa soavam acusadoras, o que não significava voltar para o seu emprego em setembro como se nada tivesse acontecido. Strange reprimiu um suspiro. Tinha sabido que um dia, mais cedo ou mais tarde, teria de encarar isso, mas havia se utilizado para recuperar, para adiá-lo. Utilizado para recuperação, para adiá-lo. Não acho, continuou Allen, que a pensão por invalidez de um colégio do nível secundário em Nova York seja muito significativo, especialmente nos dias de hoje, com a inflação, com o preço da passagem do metrô, disse Strange. Exatamente, não tinha intenção de conversar tão cedo com você sobre isso, mas existem outras considerações. Fez um gesto vago com a mão. Tomei a liberdade de falar com o diretor de um pequeno colégio em Connecticut sobre você. Dunbury fica a cerca de 2 horas de Nova York, ao norte de New Haven. Meu pai fez doações generosas para esse colégio, tanto em vida como através do testamento. Na faculdade, conheceu e admirou o homem que depois se tornaria o diretor desse colégio. O filho dele é o atual diretor e ele está inclinado a ver com simpatia quaisquer sugestões que eu venha a fazer. É um colégio pequeno, com apenas 400 garotos e dirigido segundo diretrizes bastante convencionais, o que aprovo. Pode ser também o lugar ideal para o seu amigo Jesus Romero. Teria condições de vigiá-lo.
Você nunca se esquece de nada, não é mesmo, Russell? Disse Strange com uma admiração sincera. Asen deu de ombros face ao elogio com impaciência. As turmas são pequenas e sua carga horária não seria excessiva, continuou ele, por volta de 12 horas semanais, pelo menos no início, informou-me o diretor, e um velho e confortável apartamento estará à sua disposição, o que hoje em dia é melhor do que uma renda, consideravelmente melhor. E quando falei ao diretor, Badcock é o nome dele. Uma excelente pessoa, diga-se de passagem, estou certo de que gostaria dele. Consideravelmente melhor. E quando falei ao diretor, Badcock é o nome dele. Uma excelente pessoa, diga-se de passagem, estou certo de que gostará dele. Quando lhe falei sobre sua esposa, disse que há muito tempo deseja oferecer uma disciplina sobre conhecimentos musicais e que tinha certeza de que Leslie seria a pessoa mais adequada para isso. E o esforço de viver numa pequena e calma cidade-escola é infinitamente menor do que o de comprar a briga da cidade de Nova York. Estou cansando você um pouco, admitiu Strange. Isso é devido somente ao fato de que não temos muito tempo a perder, continuou Asen, justificando-se. O período letivo deve começar dentro de 2 meses e o corpo docente precisa ser confirmado. Outra coisa, Badcock estará visitando uns amigos em Montauk na semana que vem e poderia dar um pulo até aqui e ter uma conversa com você, o que lhe economizaria uma viagem a Connecticut. Tudo isso me parece muito promissor, disse Strange, cansado. É claro que ainda tenho de discutir isso com Leslie. Já contei tudo isso a ela e ela aprova sem qualquer restrição. Ela não comentou nada comigo, ou talvez o tenha feito e não me lembre. Não me lembro de muitas coisas nesses últimos dias, você sabe. Isso é passageiro, disse Asen, num tom confiante. De qualquer forma, ela quis que eu falasse com você primeiro. Alegou que não queria exercer qualquer influência sobre você. Strange assentiu com a cabeça. Desde que saí do hospital, ela tem me tratado como se eu fosse de porcelana antiga. Asen riu. Eu notei, comentou ele. Isso vai mudar áreas como tudo mais. Assim que você for se restabelecendo, logo que for capaz de levantar-se da cama e andar por aí, ficará surpreso com a diferença das coisas. Não quero outra surpresa, obrigado, disse Strange. Quando Asen deixou o quarto, Strange permitiu-se o luxo do suspiro que havia reprimido enquanto o homem estivera ali. Teria de pensar como seria sua vida dali para frente, dissera Asen, entre outras coisas. Isso queria dizer dinheiro, sempre e persistente. O dinheiro, sabia que o que lhe tinha acontecido fora dispendioso, mas pela primeira vez em mais de 30 anos não perguntaram o preço de coisa alguma. Mais breve, a conta lhe seria apresentada e teria de ser paga, suspirou novamente. Fechou os olhos e cochilou. Quando acordou, lembrou-se vagamente de que Asen estivera ali e falara sobre um colégio, mas não se lembrava do nome do colégio.
ou onde ficava ainda o nome do homem que viria entrevistá-lo, ou se Asen mencionara algo sobre salário, tornou a recostar-se e cochilou de novo. Pela manhã, o Dr. Caldwell comunicou-lhe que poderia descer, mas Strange insistiu em vestir-se, apesar de Leslie ter tentado convencê-lo de que seria mais fácil colocar apenas um hobby sobre o pijama. Não quero que o terraço de Russell Asen se pareça com a varanda de uma casa de subúrbio, disse ele. Barbeou-se também. Era a primeira vez que se olhava no espelho depois do acidente, como designava para si mesmo o que havia acontecido. Estava pálido e muito magro, e seus olhos sobressaíam no rosto abatido, como dois enormes pontos de interrogação feitos com tinta escura. Enquanto estiveram no leito, o Sr. Ketley o havia barbeado em dias alternados e, portanto, dispensara espelhos. Ao vestir-se, moveu-se lenta e cuidadosamente, sentindo os ossos e as artérias frágeis sob o invólucro perecível da carne. Porém, moveu-se. Leslie tomou-lhe o braço ao descerem a escada, agarrando-se ao corrimão, e o Sr. Ketley desceu na frente deles como se tivesse receio de que de repente Strange tombasse para a frente e precisasse de amparo. No terraço instalou-se numa espreguiçadeira sob o calor do sol, o dorso erguido por almofadas, com uma coxa sobre os joelhos, achando gratificante o brilho do sol e a brisa que vinha do mar. Tudo parecia e dava a impressão de novidade refrescante para ele. As pequenas nuvens brancas no céu de verão, a cor do mar, o ar que entrava pelos pulmões está fora de perigo, dissera o Dr. Caldwell. Se não deixar de se cuidar, o Dr. Caldwell explicará. Era não subir escadas mais de uma vez por dia, comer moderadamente, restringir o álcool, o sexo e a ansiedade, e o mais importante de tudo, não se permitir ficar excitado. Strange prometera cuidar-se. Vou dedicar-me a ficar bronzeado, dissera a Caldwell, e não vou me excitar. Carolina havia dito que todo mundo comentou o quanto ele era corajoso. Não perguntou quem era todo mundo e não se sentia nem corajoso nem covarde. Deitado ali com Leslie ao seu lado, pegando na sua mão, descobriu subitamente que estivera interessado apenas em si mesmo durante muitas semanas. Conte-me tudo, disse a Leslie. Sobre todo mundo, era como se houvesse voltado de uma longa viagem, de algum lugar, sem qualquer comunicação com o exterior. O Vale das Sombras. Poderia uma voz humana alcançá-lo pela Western Union, por satélite. Primeiro você, como vão indo às aulas? Estou dando conta, respondeu ela, evasiva. Como? Acumulei a todos um só dia da semana. É fácil no verão, muita gente está fora da cidade. Ele assentiu com a cabeça. E a casa como está? Bem, respondeu Leslie, a senhorita Curtis vai lá 3 vezes por semana para fazer a limpeza. Caroline, Leslie excitou. Soube ontem que foi aceito no Arizona.
Não irá, afirmou ela, se você disser que não. Não vou dizer não. Parou de jogar tênis, deu todos os uniformes e a raquete para uma amiga. Por que fez isso? Disse que havia se cansado do jogo. O rosto de Leslie estava sério e ela desviou o de Strange enquanto falava. O que penso é que ela está tentando obter alguma graça, disse ela num tom neutro, desistindo de uma coisa que ama por outra que ainda lhe é mais cara. Quer que eu continue? Não. Ficaram em silêncio. Quer que eu continue? Não. Ficaram em silêncio por alguns momentos, a mão de Leslie na sua. A cada idade corresponde um sacrifício particular, pensou se ele morresse, sua filha pediria de volta o lindo short branco, as camisetas de algodão e a raquete, desiludida por não ter recebido a graça que é atavica a piedade a levara a essa lúdica renúncia adolescente. Edime perguntou se Jimmy houvesse desistido do violão, como iriam os deuses considerar isso em relação à raquete de tênis? Está em Nova York, respondeu Leslie. Tinha encontro marcado com Herbie Solomon. Acredite ou não, Jimmy sentiu uma timidez tão grande em telefonar para Solomon que foi Russell quem teve de marcar a entrevista. Talvez devêssemos colocar Russell num recipiente à prova do tempo, como empresário da família, comentou Strange. Fico imaginando como conseguimos sobreviver todos esses anos sem ele. Fico contente em ver que você está se sentindo melhor, disse Leslie. Já está recuperando seu senso de ingratidão. Estou grato o bastante, fez uma pausa. Acho que você deve agradecer a ele em meu nome e por todos nós. Ele muda de assunto toda vez que acha que estou na iminência de lhe falar sobre isso. Eu sei, concordou Leslie. Não vai deixar você fazer isso. Tentei mais de uma vez, foi brusco comigo. Não sei se estava zangado ou constrangido. Ele disse a você que deu $1000 a Conroy e um bracelete de ouro para Linda Robert por terem me tirado do mar. Não, respondeu Leslie, mas eles disseram. Não acha que essa é uma maneira curiosa de compensar pessoas que afinal arriscaram suas vidas para salvar uma outra que não deixava de ser uma estranha? Um pouco, admitiu Leslie. É o jeito dele. É um homem muito fechado. Não pode demonstrar emoção. Apenas a faz materializar-se com dinheiro, favores, símbolos. Ainda assim, insistiu Strange, faz-me sentir-me deslocado, como algo colocado na prateleira dos achados e perdidos, desaparecidos. Um professor de meia idade em algum lugar no Oceano Atlântico oferece-se recompensa se devolvido em boas condições. Não o deixe saber que você se sente desse jeito. Generosidade é o seu hobby. Ajuda a compensar o que sente sobre seu trabalho. Falávamos disso outra noite. E ele me disse que num advogado a generosidade é considerada uma fraqueza. É fácil perceber que ele não suportaria que alguém pensasse que é um homem fraco. Asen me falou que
que conversou com você sobre aquele assunto do colégio, disse Strange, contente que sua memória estivesse voltando. Disse que você aprovou. Mais do que isso, beijei-o. Não é preciso exagerar, disse Strange secamente. É a solução perfeita para todos nós. Você adora morar em Nova York, como acha que vai se sentir presa a uma sonolenta cidadezinha, rodeada por 400 garotos, mais ou menos. Vou sobreviver, afirmou Leslie. Contudo, isso não é importante. O importante é conservar você. E bem, em Nova York fica apenas a 2 horas de distância. Vou conseguir. Talvez quando esse homem chegar para me ver. O Sr. Badcock. O Sr. Badcock talvez decida que não sou o homem indicado. Não se preocupe com isso. Falei com ele pelo telefone. Ele ficou mais do que satisfeito com a perspectiva de ter você. Strange suspirou, olhou à volta para a água azul da piscina, para as imaculadas toalhas de praia, as dunas brancas, o mar brilhante. Não podemos ficar aqui até as aulas começarem. Você sabe, uma coisa é virmos para cá para um fim de semana e depois permanecermos por causa de uma emergência, mas Russo não permitirá que você toque nesse assunto também. Conversei com ele sobre isso, ou ao menos tentei conversar com ele. Então, disse a ele que levaria de volta para casa assim que pudesse sair do leito. E então perguntou-me se eu estava tentando matar você, mas em que transtorno me transformei. Cale-se, ordenou Leslie. É claro que ele estava sendo melodramático, mas não há dúvida de que isto aqui é muito melhor para você. Os Catley, a brisa do mar. Não possuímos ar-condicionado em casa. Está fazendo um calor sufocante na cidade. Russell diz que ter você aqui é o mínimo que poderia fazer por um homem que ele quase deixou afogar-se praticamente diante de seus olhos. Ele tem um curioso conceito de valores, comentou Strange. Quisera que existissem mais iguais a ele. A propósito, estou quase certo de que não é Linda Robert. O que não é Linda Robert? O suposto caso. Oh, isso. Outro mundo, outras pessoas, por que não? Ele apenas toma conta dela e do dinheiro. É o executor do testamento do marido de Linda. O marido deixou-lhe uma fortuna, mas Russell diz que se tivesse sido deixado a cargo dela aos seus próprios desmandos, não teria sobrado um níquel. Ela é facilmente convencida por alguém com boa lábia. Russell diz que os aproveitadores não a deixam em paz. Russell impediu-a de se casar por 2 vezes com homens que só estavam atrás do seu dinheiro. Cuida dela porque ela tem bom coração e o marido era um grande amigo seu e porque ela é muito sozinha. É por isso que não para de falar quando surge uma oportunidade. Diz que ele, ele mais generosidade a seu próprio modo, com seu tempo, sua afeição, tudo. Ele é isso mesmo, concordou Strange, mas o que isso impede? Eu o vi caminhando pela praia com Nelly Solomon. E daí, existe uma maneira especial de um homem e uma mulher caminharem juntos quando pensam que ninguém os está vendo?
Ora, vamos, Leslie. Rússia caminhou na praia comigo. Insistiu Leslie, e eu ouvi caminhar com Linda Robert e com Eleanor. Posso garantir que existe uma diferença, uma grande diferença. Você não está querendo fazer fofocas, está? Perguntou Strange, apesar de saber que Leslie nunca fazia fofocas. É apenas uma intuição, respondeu ela. Não tome por nenhuma revelação divina, mas ele sabia que Leslie estava certa. Sentiu uma pontada de inveja de Russell Asia e ficou desapontado com Niele Salomão. Descargas elétricas através de uma mesa de jantar. Lembrou-se do leve toque que a senhora Salomão dera em sua perna quando a senhora Robert fizera uma observação sobre a França. Bom, para ele, disse Strange, ficou imaginando se Herbert Salomão seria um homem condescendente. Não parecia ser deste tipo. Desejava o bem de todos. Lembrou-se da carta de Judith Quinlan, que não abrira. Ele também era culpado. A revolução sexual, com suas ligações sem maiores consequências, era coisa para os jovens. Estava envolvido por uma doutrina severa. Fechou os olhos, sentindo o calor do sol nas pálpebras e ficaram algum tempo em silêncio. Outro assunto. Lamento, queixou-se ele, ter estragado as férias de Eleanor. A Grécia ainda estará no mesmo lugar o ano que vem, replicou Leslie. Será que ela pensava que eu ia morrer? Falou com os olhos ainda fechados. Foi por isso que não viajou. Não sei o que Leonor pensou, apenas quis ficar. Agora voltou a trabalhar. Deixou de aproveitar a última semana. Acho que breve teremos notícias importantes da parte dela. Como que, por exemplo, como nos dizer que vai casar-se? Como você se sente quanto a isso? O de sempre, triste e contente, formam um lindo casal. Isso é o bastante. Leslie suspirou. Talvez só dentro de 20 anos podemos saber. Formávamos um lindo casal pela metade, comentou Strange. Leslie riu. Telefonei para meus pais contando a eles sobre você e mandaram seus melhores votos. Meu pai disse que o achou um homem pouco saudável desde a primeira vez em que pôs os olhos em você. Strange deu um risinho fraco e irônico. Palm Springs não conseguiu mudá-lo. Disse que é surpreendente que todo mundo em Nova York ainda não tenha tido um ataque cardíaco. Disse que devíamos mudar-nos para Palm Springs, que faz milagres para o coração. Diga a ele que me mudarei para Palm Springs no dia em que ele sair de lá. Vejo que de fato está se recuperando, disse Leslie vivamente. De qualquer forma, eu estava em Nova York quando aconteceu, disse Strange. E sim, meio caminho de Portugal. E sim, a meio caminho de Portugal. Ficaram novamente em silêncio, Strange ainda com os olhos fechados. Você pensou que eu ia morrer? Não. Por que não? Porque não teria podido suportar. Herbert Salomão apareceu no terraço onde Strange se encontrava. Deitado, Strange estava sozinho. Leslie descera para algum lugar na praia com Linda Robert. Leslie estava pintando e Linda pensou ele. Linda pensou ele falando. Leslie tinha feito anos na semana anterior. Leslie tinha feito anos na semana anterior e Asen fizeram nenhuma surpresa dando-lhe
um cavalete dobrável, portátil e um extravagante conjunto de tintas a óleo e pincéis. Caroline estava trabalhando numa clínica veterinária em Nova York e Jimmy também se encontrava na cidade passando uns dias. Asen também estava em Nova York. Salomão mantinha ainda o aspecto de George Washington, mesmo vestindo jeans e uma camiseta de mangas curtas. Trazia consigo uma grande caixa de madeira com algo embrulhado em papel de alumínio. Bom dia, cumprimentou. Soube que as visitas já estão bem-vindas por você. Quanto mais melhor, concordou Strange. Por favor, sente-se. Salomão pôs a caixa sobre uma das mesas. Nelly fez um pão doce para você, disse ele, abrindo o papel de alumínio. Era um pão enorme, com uma cobertura marrom que cheirava maravilhosamente bem. Ainda está quente. Ela é uma das que acreditam enormemente em pães feitos em casa, farinha sem alvejantes artificiais, produtos naturais, esse tipo de coisa. Diz que o pão deve ser feito com amor. Achou que poderia tentar seu apetite. De fato, é tentador, concordou Strange, sem saber ao certo o que diria a etiqueta sobre aceitar um pão doce do marido da mulher que supostamente teria um caso com o anfitrião. Mãos ocupadas na cozinha e em outros lugares. Agradeço a sua mulher por mim. Agradeça a sua mulher por mim. Esticou a mão, partindo um pedacinho do pão e provou-o. Estava delicioso, correspondendo assim ao cheiro e ao aspecto. Fez ele. Não quer um pouco? Pão, sal e cumplicidade. Os laços da amizade. Os laços da amizade. Tenho de cuidar do peso, desculpou-se Salomão, sentando-se. E de outras coisas também, pensou Strange. Salomão lançou um olhar provador à sua volta. Você é um homem de sorte, Allen, disse ele. Pode dizer de novo? Não me referi ao fato de ter sido arrebatado das águas, mas sim a um lugar como este, ao fato de poder estar aqui para recuperar-se. Bem sabe o que quero dizer. Eu sei, não existe nada que Russell Azen não faça por um amigo, continuou Salomão. É próprio de sua natureza. Eu o conheço, é meu advogado há 15 anos. No mundo da música, eu sou uma espécie de gigante, porém no mundo dos negócios, entre firmas do tipo com que Russell lidar, não passo de um pigmeu. Mas ele se preocupa comigo assim mesmo. Já houve ocasiões em que eu me teria afundado até o pescoço se não fosse os conselhos de Asen. Ele não é um homem feliz. Salomão olhou cauteloso à sua volta. Suponho que você já tenha ouvido algumas das histórias. Algumas, respondeu Strange, em qualquer disposição sem qualquer disposições para histórias. Não é um homem feliz, mas é algo raro. Um homem generoso, porém sem sorte. É incrível como essas duas coisas andam juntas. Tento manter um equilíbrio sensato. Salomão deu uma risada, um baixo rouco e profundo. Russell tem receio de que você não se cuide direito. Súbito, a voz de Salomão adquiriu uma entonação grave. Tornou-se muito apegado a você e a toda a sua família. Com razão, diga-se de passagem. Como você disse, ele é um homem solitário. Salomão assentiu melancolicamente.
com a cabeça. Uma noite, quando havíamos passado um pouco da conta na bebida, confidenciou-me ter consciência do momento em que cometera o maior erro de sua vida. Quando disse pela primeira vez, sim, papai, Salomão fez uma careta. Antigas famílias americanas, felizmente, vêm de uma nova família americana. Nelly disse que pensou que você fosse judeu. Salomão deu um risinho irônico. Deu para pensar que todo mundo é judeu. Você já foi casado alguma outra vez? Não. Isso explica, disse Salomão. Nelly é minha segunda mulher e a última. Tenho 2 filhos, uns garotos terríveis. Não dela, acrescentou rapidamente. Eis o motivo, as crianças, para chorar lágrimas amargas. A expressão do seu rosto tornou-se sombria ao dizer isso. Converse com Rússia. Quando tiver uma oportunidade, você deveria escrever um manual com a prole que tem como educar seres humanos no século XX. Venderia mais que a Bíblia. Escreva mesmo, amigo. Você tem muito por que agradecer. Eu sei, concordou Estranho, contudo não sabia ao certo se as razões que tinha para ser grato seriam aquelas em que Salomão pensava. Salomão perscrutou Strange pensativamente. Washington, revendo suas tropas, teria sido em Valley Forge ou Workington. Pensando bem, você não me parece estar com aspecto de todo mal, continuou Salomão, um pouco magro, talvez, mas está adquirindo um bronzeamento bonito. Os médicos disseram que eu poderia viver até os 100 anos, mas quem gostaria de viver até os 100 anos, observou Salomão. Que coisa mais trabalhosa e cansativa. Exatamente o que penso, e ambos riram. Tive uma conversa muito interessante com o seu filho, disse Salomão. É um rapaz muito inteligente. Ele disse a você que começará a trabalhar para mim para mim a partir de segunda-feira. Não, Salomão parecia surpreso. Acho que ele crê que eu não aprovo o seu envolvimento no mundo da música, observou Strange. E você? Não quero vê-lo desapontado. É algo tão incerto e não faço a menor ideia do quanto ele possa levar jeito para a coisa. Salomão assentiu com a cabeça sério. Expliquei tudo isso a ele. Ouvi-o novamente e fiz algumas pessoas que trabalham comigo escutá-lo também. Disse tudo com todas as letras. Não é a calçada da fama, é a rua da amargura. Expliquei a ele. Venha, velha piada chinesa. Para todos os que conseguem, existem milhares de outros que não têm a mesma sorte. É uma vida triste, fica-se rondando às vezes durante anos, esperando por uma oportunidade. E o pior talvez seja consegui-la e depois perdê-la. Expliquei-me tudo, sem meias palavras. Disse que possuía um toque agradável e uma voz regular, mas que não existia nada de novo no modo de ele tocar e cantar, e que suas músicas, as que ele compõe, não são absolutamente originais. Disse ainda que não achava que ele tivesse aquele algo mais, aquela eletricidade que faz um artista popular. E como ele encarou isso? Como um soldado, respondeu Salomão. Mas você disse que ele ia trabalhar para você.
nos escritórios, esclareceu Salomão. Não como cantor ou instrumentista. Pode ser que daqui a alguns 2 anos, depois de alcançar uma certa maturidade, encontre um estilo, um som, como ele mesmo diz. Além do mais, posso, é claro, estar errado. Já estive errado antes. Sorriu, azedo, lembrando-se de seus erros, das oportunidades perdidas, mas como eu disse, Jimmy tem realmente um bom ouvido e conhece tudo sobre a safra de artistas em voga, os que são bons, os que apenas enganam, o que já fizeram. Penso que será de muita utilidade separar aqueles que realmente não têm nenhuma chance e que entram aos borbotões pelo meu escritório daqueles, e são muito poucos que devem seguir seu caminho até o fim. Não é um trabalho criativo como o que ele gostaria que fosse, mas é criativo do mesmo jeito. Entende o que estou querendo dizer? Creio que sim. Ele disse que faria isso. Sim, é muito gentil de sua parte dar-me uma oportunidade. Não é gentileza, são negócios. Sinto que posso confiar no julgamento dele. Isso não me acontece frequentemente com relação às pessoas. Enquanto Salomão falava, Strange começou a revelar para si mesmo um novo retrato daquele homem, não o jovial contador de piadas em jantares festivos, com aquele sotaque nova-iorquino na voz, não o amável vizinho trazendo um pão doce de presente, e sim um homem sagaz de modos, energético, honesto e implacável em suas avaliações de possibilidades, personalidades, virtudes e erros. Jimmy será um garoto de sorte, disse Strange, em ter você como patrão. Espero que ele também pense assim. Espero que isso seja verdade. As arapucas existem aos milhares. Salomão levantou-se. Não quero cansar você. Vou perambular por aí. Você não está me cansando em absoluto. O médico me disse que devo levantar-me amanhã e começar a dar caminhadas 1 quilômetro por dia. A verdade é que preciso pegar o carro e ir até a cidade. Tenho de estar no escritório por volta das 2. Uma cantora que acabou de gravar para nós decidiu não ter gostado do resultado. O imprestável do seu marido me disse isso, e ela quer fazer tudo outra vez. Haverá lágrimas. Deu um amplo sorriso, saboreando com antecipação a cena no escritório à tarde. Haverá um ultimato. Economizarei cerca de $50.000. Nelly vai ficar por aqui. Ela gostaria muito de vir dizer alô a você. Seria ótimo. Direi a ela, cuide-se bem, Ali. Não o pescarão das ondas para definhar entre nós. Preparou-se para sair. Oh, exclamou Strange, receio não ter ainda agradecido a você pelo gravador e as fitas. Salomão deu de ombros. Isso não é nada, faço distribuição de música da mesma forma que os homens com cestos distribuem roscas na Fifth Avenue. Quando você estiver recuperado, precisa ir jantar comigo e Nelly. Ela disse ter ficado encantada com você naquele jantar. Trocamos segredos, disse Strange, e acenou com a mão enquanto Salomão se retirava.
Strange ficou olhando durante muito tempo para o mar, então instintivamente estendeu a mão e partiu outro pedaço de pão. Ainda não presenciei nenhum pogrom, dissera Nelly Solomon no jantar. Judeus, assassinos e sobrevivendo, convidados para tudo. Strange tirou um naco do pão, saboreando o trigo vindo diretamente da terra, feito com amor. Cochilar, pensou, enquanto o barulho das ondas ia se perdendo na consciência. Cochilar pode tornar-se uma ocupação de tempo integral. Foi despertar pelo som de vozes. Leslie e Linda Robert subiam os degraus do terraço, vindas da praia. Leslie carregava o cavalete e a tela na qual estivera trabalhando, e Linda a grande caixa com as tintas, os pincéis e a paleta de Leslie. Ambas estavam descalças e Linda vestia um maiô cor-de-rosa que revelava ser ela possuidora de um belo corpo, longas pernas e cintura estreitas, os ombros magros e os seios insignificantes estavam na moda. A figura feminina em voga nas revistas nas quais garotas esquálidas posavam com os vestidos mais modernos. Uma vez mais Strange teve dúvidas sobre Asa e Linda Roberts. Os homens se preocupavam com esse tipo de coisa hoje. Poderiam ser ambas, a senhorita Solomon e a senhorita Robert. Talvez Asa não fosse tão sozinho como afirmara Salomão. Não de todo. Lembrou-se de Linda Robert através da nuvem de espuma cambaleante ao sentir as ondas chocarem-se com ela. O braço erguido, o rolo de cordas para o resgate pronto para ser lançado. Depois, quando acordara naquele entorpecimento, estendido na areia molhada, a sensação dos lábios dela nos seus, insuflando a vida nos seus pulmões. Sim, ela era muito mais do que um corpo elegante. As pessoas não podiam ser julgadas pelas conversas à mesa de jantar. Algum dia diria tudo isso a ela, mas teriam de estar sozinhos. Leslie estava com uma saia curta de algodão e uma blusa folgada de malha que deixava à mostra seus braços nus. Estava adquirindo um tom de pele bronzeado também, e isso me ficava muito bem. Como passou a manhã? Perguntou Leslie ao chegar ao terraço. Bem, respondeu Strange. E a sua manhã, como foi? Um feliz realizar de borrões ao léu, disse Leslie, colocando o cavalete no chão e apoiando a tela contra uma cadeira. Strange viu que ela apenas havia esboçado os contornos das dunas, com uma casa cinza ao longe, salpicara manchas de cores variadas aqui e ali, como uma indicação daquilo que iria completar mais tarde. Não chamaria isso de borrões, disse Linda Roberts. Fico simplesmente maravilhada em ver como ela é decidida naquilo que faz, mesmo tendo-me por perto falando tolices em seu ouvido durante toda a manhã. Ela não esteve falando tolice, disse Leslie, dirigindo-se ao marido. Visitou todos aqueles museus na Europa onde nunca estive e comecei a formar uma ideia do que estou perdendo. Linda, não seja modesta, você conhece bastante de pintura. Russell cuida de mim, explicou senhorita Roberts.
faz-me comprar quadros, alguns deles bastante curiosos, de fato. É ele quem me induz a esse tipo de compra nas galerias daqui e nas de Paris. Diz ele que eu devia me tornar um patrono das artes, ou patronese. Ninguém se interessa mais por palavras como essa. Presidente, senhorita, senhora presidente, presidenta, senhora presidenta. O mundo está ficando complicado demais. Mulheres na academia da Marinha. Vocês iam ficar surpresos diante da quantidade de cartas que recebo de organizações feministas pedindo meu apoio para o aborto e só Deus sabe o que mais. Contudo, é uma excelente forma de passar amanhã ficar olhando uma mulher bonita fazendo algo e sabendo o que está fazendo. Fiz uma boa encenação, disse Leslie. E além disso, o piano, acrescentou a senhorita Roberts. Isso me faz ficar completamente atônita. Agora preciso ir até a cidade dar um jeito no cabelo. A praia, o sol e o mar são maravilhosos e fico contente por Russell deixar-me a casa à disposição, mas é um pecado o que faz com os cabelos. Leslie, espero que não tenha perturbado você com, bem, aquilo que conversamos. Não, em absoluto, respondeu Leslie rapidamente. Bem, vejo todo mundo no almoço, disse a senhorita Robert. Entrou na casa. Do que ela estava falando? Perguntou Strange. Sobre o que vocês conversaram? Nada, ora vamos, Leslie. Podia perceber que ela estava perturbada. Bobagens, ela não para de falar. Externou apenas o que pensava, suspirou sob o nariz de Caroline. Pobre Caroline, disse Strange, tenho muito pelo que me responsabilizar. Linda andou falando com Eleonor. Não, Linda pensou por si mesma. Bem, o que alguém poderia fazer a esse respeito? Ela acha que Caroline devia fazer uma operação agora antes de ir para a faculdade. Ficaria simplesmente maravilhosa, diz Linda. Os rapazes não se cansariam de ir atrás dela. E o que acha de tão bom isso? De tão bom nisso? Leslie deu de ombros. De acordo com Linda, mudaria totalmente a maneira de Caroline ver a vida. Citou um exemplo: sobrinhas, colegas de escola, criaturinhas tímidas que agora vivem como duquesas. Caroline parece estar indo muito bem, apesar do nariz, disse Strange na defensiva. Aquele rapaz, aquele que está no segundo ano de Wesley, George Anderson, vem apanhá-la quase todas as noites. Não gosto dele, retrucou Leslie. Isso não vem ao caso, é a primeira vez que qualquer rapaz demonstra interesse por ela. Não passa de um rapazinho mimado, falou Leslie, ignorando o que dissera Strange. Um rapaz daquela idade, com um carro luxuoso daqueles. Ele tinha um Corvette. E o modo como ele dirige, correndo pelas ruas, para deslizando o carro numa vaga, como se fosse uma estrela de cinema. Não gosto dele absolutamente. É muito pouco educado conosco e briga com Caroline se ela se atrasa um minuto e Sua Alteza tem de esperar. Eu nem digo, fico sentado todas as noites esperando até ela voltar, coisa que nunca fiz com Eleonor e qualquer um de seus namorados. Leonor era diferente, nariz nada tem a ver com isso. Quem pode afirmar? Contudo, observou Strange, ela volta cedo para casa e inteira, não é? Até agora, respondeu Leslie sombria. Ficaria agradecido a Linda Robert
Se ela guardasse suas opiniões para si mesma, está pedindo isso para a pessoa errada, disse Leslie, rindo. Não falemos mais sobre o assunto agora. Um homem que apenas começa a se recuperar de um ataque cardíaco tem coisas mais importantes com que se preocupar. Eleonor virá passar o fim de semana conosco e vou aproveitar para ter uma conversinha com ela. Você quer dizer que está levando isso realmente a sério? Perguntou Strange, incrédulo. Meio a sério. Oh, Jimmy, telefonou hoje de manhã. Você estava dormindo e preferi não acordá-lo. Conseguiu um emprego. Eu sei, Herbie Solomon esteve aqui e contou-me tudo. Trouxe um pão doce feito pela mulher dele. Vamos comê-lo no almoço. O Sr. Kettler levou-o para a cozinha. Isso foi gentil da parte dos Solomões. O que você acha do emprego? Não irá matá-lo. Jimmy é tão jovem para esse tipo de emprego. Vai amadurecer rápido nesse tipo de negócio. Leslie suspirou. Acho que vou consultar o quiromante para descobrir o que vai acontecer conosco nos próximos 5 anos. Linda conhece uma cigana em Gredwick Village que diz ser absolutamente fantástica, entende de horóscopos. Ela previu a morte do Sr. Roberts. É exatamente o tipo de coisa de que precisamos nesse momento, comentou Strange irônico. Diga a Linda Robert que se esforce para vir a ver um patrocinador ou patrocinadora, ou seja lá o que for das artes. Ela tem boas intenções, não é tão tola como parece, só se for de longe, falou Strange. Ela não é segura de si mesma, tem medo do futuro e ainda não conseguiu superar a morte do marido. Não se sente à vontade com a imagem de viúva rica e esconde tudo isso fazendo o papel de frivola. Prefere que as pessoas riam com ela a que sintam pena. Cada um com o seu disfarce. Qual é o seu? Perguntou Strange. Finjo ser uma mulher adulta e séria quando, na verdade, não passo de uma jovenzinha de 18 anos que não sabe ao certo se os rapazes a apreciam ou não. Rio levantou-se e inclinou-se para dar-lhe um beijo no alto da cabeça. O sol não está fazendo mal aos seus cabelos, observou ela. Vou entrar e me preparar para o almoço. Mas quando entrou na casa, ele ouviu tocar piano. Quando entrou na casa, ele a ouviu tocar piano, algo triste e complicado que não conseguiu reconhecer. Certa vez, ao chegar à sala de estar do apartamento deles, enquanto Leslie tocava back ao piano, perguntaram o que ela pensava quando se sentava ao piano. Tenho esperanças, respondera, de estar me dirigindo a Deus. Agora sentada à beira-mar com um bronzeado que lhe dava um simulacro de saúde débil, ainda mais livre dos tubos, máquinas e mostradores faiscantes do hospital, ouvia a melancólica e pouco familiar música de sua mulher, que havia sido aconselhada a consultar no centro da cidade a cigana que havia avisado Linda Roberts sobre a morte do marido, as estrelas em seus caminhos, o destino na rotação dos planetas, a morte pelos corredores. Deus, pensou ele, frágil em sua confortável espreguiçadeira, com a manta sobre os joelhos. O que vai acontecer comigo? O que vai acontecer a todos nós?